em História, Arte e Cultura. Como são 7 horas em ponto, ou 19 horas em ponto agora, eu vou dar mais uns 3 minutinhos para ver se chega mais alguém antes de começar a falar, para não ter que repetir tudo de novo mais tarde. Eu conto com a compreensão de vocês, mas gostaria que antes da gente esperar um pouco, vocês dessem um ok se estão me vendo e estão me ouvindo. Por favor, batam um ok aí para mim no bate-papo. Marluce, você está me vendo e me ouvindo bem? Dá um ok para mim se está fazendo isso. Ana Kátia e Vanusa, a Silvia, eu sei que é tutora. Vocês são tutoras ou alunas do curso? Hum. Que bom. Então temos 2 alunas. E Marluce, você é tutora ou aluna? Eu acho que a Marluce conectou e deu uma saidinha. Obrigado, Silvia. Mais uns segundinhos e nós começamos efetivamente. Bom, meninos, hoje é a nossa verbes da disciplina A Construção da Imagem no Ocidente. Essa disciplina faz parte do curso de especialização História, Arte e Cultura, e ela foi construída a 6 mãos. Eu fiz um texto inicial e fui muito ajudado pela professora Simone Alvarez, que na época era professora do Departamento de Artes, do curso de Artes Visuais, e pela minha colega de Departamento de História, uma amiga muito querida,
a professora Janaína de Paula, do Espírito Santo. Essa disciplina é uma das disciplinas que justifica o nome do curso História, Arte e Cultura, porque ela tem por objetivo a gente dar uma percebida e uma compreensão de um recorte do quadro referencial de suporte e de análise de um dos momentos mais importantes da pintura ocidental, que é o barroco holandês. Para fazer isso, nós vamos analisar a obra de um pintor que é considerado o maior expoente do barroco holandês, ou do barroco dos Países Baixos, como era na época, o Johannes Vermeer, mais popularmente conhecido como Jan Vermeer. Tá? Então, nós vamos olhar a pintura do Vermeer como um espaço de elaboração técnica e temática de uma forma específica de construção daquilo que nós chamamos hoje, alguns séculos depois, de olhar ocidental. Assim, nós vamos realizar um percurso que vai ter algumas etapas. Especificamente, nós vamos começar o curso assimilando um panorama conceitual baseado na obra do Júlio Carlo Argan sobre o que é arte, sobre o que é história da arte e sobre uma periodização. Essa periodização é aquela bem tradicional, antiga, medieval, renascentista, barroco, rococó, realismo, aquela periodização bem tradicional da arte como nós a concebemos aqui no mundo ocidental. Dentro dessa periodização, eu pensei inicialmente, nós construirmos um espaço de análise de um dos períodos mais importantes que marca a consolidação do olhar ocidental, ou seja, que marca a consolidação das formas de reproduzir e de interpretar a realidade através da pintura, que é o período barroco. Mais especificamente, o barroco dos Países Baixos. Tá? E para fazer isso, e para não ficar grande demais, nós optamos por analisar um estudo de caso, um estudo de artista. E fomos para a obra do Jan Vermeer. Porque o Vermeer é alguém que inova para o seu tempo as formas de representação e interpretação da realidade. Então, nós vamos ver a pintura do Vermeer como um espaço de construção técnica e até temática mesmo, com uma nova proposta de olhar a realidade social e cultural dos Países Baixos, especificamente daquilo que hoje nós chamamos de Holanda, mas o Vermeer olha o que seria hoje a Holanda no século XVII. E ele tem a sua pintura basicamente centrada em uma cidade dos Países Baixos, uma cidade holandesa, que é Delft. Tá? Então, para fazer esse percurso, e se vocês tiverem com o livro da disciplina aí, ou se não tiverem, ele está disponível na aba material didático do AVA de vocês, dessa disciplina, vocês vão ver na página 101 do livro que essa disciplina tem 3 unidades. Tá? A primeira unidade é uma unidade conceitual. E para mim, pensando esse curso como tendo uma clientela basicamente composta por historiadores e conhecendo o papel diminuto, até minúsculo, que a história da arte ocupa na grade de disciplinas das graduações contemporâneas de história, nós começamos esse curso com uma unidade
uma unidade teórica. Nessa unidade teórica, nós vamos analisar 4 sessões. Ela tem por título a unidade 1 do curso Arte e História da Arte, e nela vão ser trabalhados 4 aspectos conceituais que são fundamentais para a construção do campo da arte, que não tem sentido a gente analisar a arte barroca dos Países Baixos, a arte de Jan Vermeer, se a gente não tiver clareza sobre o que seja arte. Então, a seção 1 da unidade 1 tem exatamente este título, o que é arte. E ela parte de um texto do Argan. O texto está disponível no corpo da avaliação da unidade 1, é só você clicar lá sobre o nome dele. O texto está no depósito do AVA de vocês. E, para discutir o que é arte, o Argan faz um trabalho bastante interessante, inicialmente, de desconstrução das formas tradicionais de se conceituar a arte ou de se atribuir valor de arte a alguma coisa. E aí, nesse momento, o Argan inicia o texto dele fazendo uma desconstrução das formas tradicionais de atribuição de arte a um artefato feito por alguém, que se diz artista, essas concepções tradicionais. Então, com Argan, a arte não é definida pelo primor técnico, pelo apuro técnico, porque ele mostra claramente que há objetos que têm um primor técnico, uma excelência técnica que beira a perfeição, mas que não são considerados arte. Isso ocorre muito com algumas peças de artesania ou de artesanato, que é um conceito de uma arte menor. Tá? Ele também critica a atribuição de arte pelo gênio, pela genialidade do artista. Porque o Argan critica, e eu concordo com ele claramente em relação a isso, a questão da arte ser produzida por pessoas excepcionais, especiais, que têm alguma coisa diferente, um dom, um talento, uma genialidade. Bom, vocês sabem, essa visão do artista como gênio, normalmente um inconformado, ele critica isso, porque ele mostra que alguns dos grandes artistas, dos grandes pintores, principalmente, eram pessoas absolutamente normais, comuns, que não tinham nenhum dos atributos que nós delegamos aos gênios. Claro que alguns tinham e outros não tinham. Se alguns têm e outros não têm, a genialidade não pode ser atributo para definir o que é arte. Ele também, de certa forma, critica o valor de mercado, porque a arte ocidental, de fato, se constitui enquanto tal, no momento, esse momento ocorre no Renascimento, quando o artista passa a assinar seus quadros e passa a vendê-los. E aí ele passa a entrar numa indústria, que é a indústria da arte, que é toda glamourizada, com marchands, com galerias, com agentes, com exposições, mas que, na prática, trata a arte como um produto, como qualquer outro. Tá? Depois de discutir o que não é a forma correta de se atribuir o caráter de arte a algum artefato, o Argan chega a uma proposta de definição daquilo que é arte em relação àquilo que não é. E ele diz que a arte se torna arte não pelo tipo de arte, é indiferente o tipo de arte, não pelo suporte,
Quer dizer, não importa se é tela, se é madeira, se é mosaico, se é vidro, isso é irrelevante. Não é a técnica, nem o estilo também. Quer dizer, não importa se há uma boa técnica ou uma má técnica, não importa que estilo de pintura se usa, e tampouco a arte se torna arte pelo atributo de genialidade do artista. Porque, normalmente, para escapar dessa discussão que é séria e que é fundamental, as pessoas acabam num reducionismo, que, como todo reducionismo, não explica nada. Que diz o que é arte? Arte é aquilo que o artista faz. Agora, o que define o artista? É o fato dele fazer arte. E se arte é o que o artista faz e artista é quem faz arte, vocês perceberam que nós estamos diante de um negócio chamado tautologia, onde A explica B e B explica A, e a gente só sabe que A e B têm correlação, mas não sabe nem o que é B e nem o que é A. Então, Argan, para escapar dessa tautologia de arte é coisa que o artista faz, ele diz que a arte é definida principalmente por ser uma produção humana, e por mais que alguns chimpanzés pintem algumas coisas bastante interessantes, o que eles fazem não é arte, porque eles estão alguns degraus atrás na escala evolutiva em relação aos seres humanos. E ele diz que a atribuição de arte não é uma atribuição direta ligada à produção do artefato. Artefato é aquilo que é feito com arte. Tá? No nosso caso, quadros, que nós estamos trabalhando com artes visuais. Se a gente estivesse trabalhando com música, poderiam ser composições. Se a gente estivesse trabalhando com escultura, seriam peças de escultura. Se a gente estivesse trabalhando com teatro, seriam peças de teatro e assim por diante. Mas o Argan chega à conclusão, enfim, de que arte é algo que ocorre fora do processo de produção do artefato. E que ela é uma atribuição indireta. Ou seja, arte é aquilo que é recebido pela sociedade como artístico. Arte é aquilo que uma determinada cultura, uma determinada sociedade define e recebe como artístico. Isso quer dizer que arte é um conceito não diretamente ligado à produção, mas sim diretamente ligado à recepção. Há um termo específico para recepção no campo das artes, o termo é fruição. Tá? Arte é uma coisa ligada à fruição do artefato. Ou seja, arte é aquilo que eu olho e atribuo a isso que eu olho, a isso que eu ouço, a isso que eu leio, a isso que eu assisto, enfim, a minha recepção de qualquer forma de arte, daí eu olho para isso e eu digo, isso é arte. Só que essa atribuição nunca é individual. Eu posso olhar e achar arte, mas o resto da sociedade na qual eu estou inserido pode pensar de forma diferente. Então, arte acaba sendo aquilo que uma sociedade, coletivamente, e nem sempre consensualmente, às vezes há campos de disputa, a arte é aquilo que uma sociedade, coletivamente, reconhece como tendo valor artístico. Ou seja, é algo que a sociedade recebe e valora como arte, mesmo que a sua produção não tivesse uma intencionalidade artística quando foi elaborada. Eu posso te explicar isso dizendo, nós achamos que é arte, e isso é um consenso no Ocidente, por exemplo, as pinturas tumulares do Antigo Egito. Tanto que se vai estudar arte, história da arte, está lá. Arte na Antiguidade, Mesopotâmia e Egito. É por ali que começa. Tá? Só que aquelas pinturas tumulares,
elas tinham muito mais um caráter ritual, um caráter religioso, e não se pretendiam ter artefatos de fruição, ou seja, algo que deleitasse as pessoas, até porque as tumbas egípcias, quando eram lacradas com os faraós, os autodignitários lá do Egito, elas eram lacradas com a intenção de nunca mais serem abertas. Então não era arte feita para ser olhada, para ser fruída, para ser aproveitada pela sociedade. Quer dizer, não se produziam aquelas pinturas riquíssimas do Egito Antigo, com toda uma noção específica, ideologizada, de perspectiva, de tamanho, de profundidade. Não se produzia isso com a intenção de que fosse aproveitado, fruído pela cultura egípcia. Não, aquilo ficava trancado no túmulo. Tá ok. Passaram-se alguns milênios, a maioria deles no final do XVIII, século XIX, primeira metade do século XX, os arqueólogos foram lá e acharam aquelas tumbas e abriram as tumbas que não eram para ser abertas e descobriram aquela riqueza pictórica maravilhosa que há nas pinturas murais das tumbas e dos templos do Egito Antigo. E receberam aquelas pinturas, fruíram aquelas pinturas, compreenderam aquelas pinturas como uma expressão de arte. Resultado, as pinturas, tanto de templo quanto de túmulos egípcios, hoje são consideradas uma coisa diferente do que eram quando foram pintadas. Hoje elas são consideradas arte, porque a sociedade contemporânea atribuiu a essas pinturas tumulares e templárias do Egito Antigo um valor, aí eu vou inventar um neologismo, porque a palavra não existe em português, um valor de artisticidade, ou um valor artístico. E aí elas são consideradas arte. Isso está claro para vocês até aqui? A proposta do Argan? O Argan diz que arte não é técnica, não é obra do gênio, não é o produto em si, mas sim um valor de artisticidade ou um valor artístico atribuído a qualquer artefato por aquele que o recebe, por aquele que o frui. Se isso estiver claro para vocês, digitem um ok para mim no bate-papo, por favor. Se não, façam a pergunta sobre o que não está claro. Bom, se isso está claro para vocês, eu fico muito feliz, porque a atividade da unidade 1 da disciplina de vocês na VEB é justamente responder o que para o Argan define arte. Eu acabei de explicar com minúcias isso para vocês. Tá? Espero que vocês tenham prestado bem atenção sobre isso. Se não prestaram, essa VEB vai ser gravada e vai estar à disposição de vocês. Vocês sempre podem recorrer a ela. Depois disso, o Argan trabalha uma outra questão. Tá? Ele acaba trabalhando o que é história da arte. E começa a discutir sobre o papel da história da arte na própria história. E ele faz essa discussão e ele chega a uma conclusão, essa conclusão sobre, para ele, o que define a função da história da arte está no último parágrafo do texto dele, e ele chega à conclusão de que a história da arte não é uma mera ilustração aquela, aspas, 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 uma quantidade infinita de aspas aí, aquela grande história que ainda tradicionalmente, e é uma pena que seja assim, mas ainda tradicionalmente nós consideramos a história política e a história econômica.
Ele diz que não, que a história da arte ela não visa ser uma ilustração à história política e à história econômica, mas ela constitui um campo próprio, com regras próprias, e que permite, tanto quanto a chamada grande história, você construir a partir da arte uma interpretação da sociedade, onde esta produção artística que você está analisando como historiador é construída. Boa noite, Érica, seja bem-vinda. Tá? Depois disso, é feita uma breve apreciação das principais correntes historiográficas da história da arte, e a primeira unidade termina com aquela periodização tradicional de história da arte que todos nós conhecemos. Então, a unidade 1 é uma unidade que ela visa fazer o quê? Se a gente pensar naquela coisa da delimitação do campo que o Bourdieu falava, ela visa delimitar o campo da arte e, especificamente, o da história da arte. Porque dentro da interseção desses dois campos conceituais que a disciplina vai se desenrolar. Está clara a unidade 1 ou alguém tem alguma dúvida? Se tiver clara, bata um outro ok para mim. Aí. Eu, eventualmente, vou pedir para vocês digitarem os ok. Digitem porque é a forma da gente dialogar. E eu não disse antes, mas eu espero que isso esteja implícito. Se não tiver, eu vou deixar explicitado. Vocês podem fazer perguntas pelo bate-papo a qualquer momento. Se eu usar algum termo que vocês não compreendam, alguma ideia que não ficou clara, vocês ajudam a vocês, aos colegas, e principalmente ajudam a mim, eu estou sendo um pouco egoísta agora, se vocês perguntarem e me darem a oportunidade de tentar clarear as dúvidas que vocês tenham. Tá? Fiquem muito à vontade. Essa coisa de se ficar palestrando e falando aqui 1 hora é super desgastante se não tiver interlocução. Nosso curso é à distância, as oportunidades da gente bater um papo são tão pequenininhas que, cara, a gente não pode perder essas oportunidades. Fique muito à vontade, não existe pergunta burra, não existe nada disso. Isso está aberto para a gente construir coletivamente um conhecimento que eu creio que, para boa parte de vocês, é um campo novo da história que está se apresentando. Então, fiquem muito à vontade, porque ao longo deste curso a gente não vai ter outra oportunidade de uma interação direta como a que nós estamos tendo hoje. Como não tem nenhuma verve marcada para depois da minha, a gente pode até prolongar esse papo, caso esse papo frua, caso esse papo seja fluido, a gente possa conversar. Bom, como a unidade 1 fecha com uma periodização da arte, eu resolvi, como está trabalhando estudos de caso, eu resolvi usar um dos períodos mais ricos da história da arte, que é o momento onde aquela formação do olhar, aquela descoberta da profundidade, da perspectiva, começa a se consolidar no Renascimento, mas que no maneirismo, que é o final do Renascimento, isso tudo está pronto. No Barroco, que é o período que nós vamos estudar, aquela coisa formal, aquela coisa da ilusão da reprodução da realidade, se rompe. E o Barroco inaugura um momento riquíssimo para a história da arte. O Barroco inaugura um momento da arte como representação de estados emocionais, de sentimentos, de atitudes, de visões de vida e até de visões de espiritualidade na reprodução
ou na interpretação reprodutiva da realidade, melhor dizendo. Tá? Essa unidade do barroco, ela tem duas seções apenas. A primeira fala da formação do barroco na Itália. O primeiro barroco é um fenômeno claramente italiano. E para vocês compreenderem este barroco, eu recomendaria vocês entrarem na Wikipedia e procurarem o verbete sobre Caravaggio, com 2 Gs, Caravaggio. Caravaggio é talvez o expoente do barroco italiano mais acabado, onde os jogos de luzes, as posturas contorcidas dos corpos, a expressão do sentimento, da dor, da alegria, da beatitude, elas se articulam para transmitir uma determinada leitura, e eu vou antecipar, porque isso é tema de uma corrente do século XIX, uma leitura mais impressionista sobre a realidade. Não impressionista no sentido dos impressionistas dos séculos derivados, mas sim pensando impressionista como eu pinto não o que eu vejo, mas sim eu pinto o que eu percebo daquilo que eu vejo, ou a minha impressão daquilo que eu vejo. A seção 1 trata basicamente disso, é uma seção até um tanto enciclopédica, e a seção 2 trata especificamente do barroco holandês. Como eu já fui cobrado do anacronismo, eu digo holandês porque eu estou me dirigindo a pessoas já do final da segunda década do século XXI, onde o conceito de Países Baixos é um conceito abstrato, onde os Países Baixos hoje já são, desde o final do 18, começo do 19, já são estados nacionais especificados. O que nós chamamos, o que na época era conhecido como Países Baixos, hoje é o Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Tá? Então, nós vamos trabalhar no barroco dos Países Baixos uma das vertentes. O barroco dos Países Baixos tem 2 grandes vertentes, que, grosso modo, e como toda generalização, ela às vezes é abusiva, o barroco que nós chamaríamos de barroco belga, hoje, ele era um barroco muito mais influenciado pelo barroco italiano, e ele traz uma influência muito forte da Igreja Católica e da espiritualidade e das formas de representação da espiritualidade católica. Esse barroco belga tem a sua grande expressão em Rembrandt. Rembrandt de Rinde, que é um pintor de Antuérpia, na Bélgica, que é o grande expoente do barroco dos Países Baixos do lado belga ou do lado católico. Mas esse não é o centro do nosso trabalho. O centro do nosso trabalho é o barroco dos Países Baixos do lado que nós chamaríamos hoje de holandês, marcado claramente pela influência do protestantismo calvinista, tá? E de uma representação muito mais voltada à materialidade, à concretude da vida cotidiana e às relações dentro do incipiente barroco, do incipiente capitalismo do século XVII e XVIII na Holanda. Tá? É por isso que é necessário fazer essa distinção, e no livro, no artigo que está no livro, eu falo de barroco holandês o tempo todo, porque não é o barroco belga. Não é Rembrandt com suas mulheres opulentas, os seus jogos de luz. É Vermeer. É outra linha de pintura completamente distinta.
Uma leitura na seção 2 da unidade 2 vai deixar isso muito claro para vocês. Aliás, a avaliação desta unidade 2 é justamente vocês só listarem, e com um brevíssimo comentário, se possível, se não, só listarem as características que são específicas do barroco holandês em relação àquilo que genericamente nós chamamos de barroco italiano ou barroco simplesmente. Sobre a unidade 2, está tudo ok? Ficou alguma dúvida? Tá, dê um ok para mim se tiver tudo ok. Se tiver alguma dúvida, digite a dúvida, por favor. Vamos lá, meninos. O tempo ruge, a Sapucaí é longa. Bom, aparentemente não há nenhuma dúvida. Se tiver, pode botar fora de tempo mesmo que eu volto. Daí a gente cai no estudo de caso específico, que é a nossa unidade 3. A unidade 3 fala exatamente da pintura de Johannes ou Jan Vermeer. Daqui para frente, Jan Vermeer, tá? Jan é um diminutivo de Johannes. Pegando um nome diferente, Jan é a mesma coisa que Zé para José. Jan está para Johannes, como Zé, em português, está para José. Então, nós vamos falar do Jan Vermeer. Tá? E essa terceira unidade tem 4 sessões. Ela é uma unidade mais longa um pouco, porque é o centro do nosso trabalho. Tá? E ela começa com uma breve nota biográfica e também trazendo o acervo pictórico do Vermeer. Tá? Lamentavelmente, o livro de vocês foi impresso em preto e branco e se perdeu muito da qualidade das pinturas. Eu solicitei uma impressão colorida, mas parece que faltou verba. Mas, em todo caso, todos os quadros estão referenciados. É só vocês procurarem na internet, vocês acham eles ao vivo e a cores, em qualquer lugar da internet é fácil. Tá? Depois dessa breve nota biográfica, há um descritivo sumário da obra do Vermeer, dos quadros que nós temos, que são, com certeza, dele, e alguns poucos, 3 ou 4, que são atribuídos a ele, mas cuja autoria está em discussão pelos especialistas. E, para fechar a unidade 3, eu faço um exercício com vocês de análise de pintura de 2 quadros dele. E eu quero justificar o porquê desses 2 quadros. O primeiro é um quadro chamado A Arte de Pintar, onde, na prática, Vermeer meio que reproduz a si próprio, pintando um quadro que tem como tema Clio. Acho que todos vocês sabem que, para os gregos antigos, Clio era a musa da história. E esse é um quadro de ambiência interna, no estúdio do Vermeer, e tem como principais elementos um mapa dos Países Baixos, porque ali estava sendo envolvida e estava sendo discutida, e Vermeer toma partido na luta pela unificação dos Países Baixos. Há uma representação alegórica, uma modelo que representa Clio, a musa da história, e há também, é muito interessante isso, a pintura de Vermeer de si mesmo visto de costas. Então eu faço toda a descrição, mostro os detalhes que aparecem, a riqueza da reprodutibilidade
dos detalhes do cotidiano como componentes da pintura. Então, esse é um exemplo de uma pintura de interior. Pensa interior como espaço de dentro da casa, feita por Vermeer. Por que eu defino assim uma pintura de interior? Porque o quadro da seção 4 é a vista de Delft, que é um quadro de exterior. É uma pintura panorâmica que mostra um pedaço do porto de Delft e constrói alguns personagens ali que eram personagens usuais no cotidiano daquela vista do porto de Delft. E lá se faz, na seção 4, toda uma análise disso também. Eu recomendo enfaticamente a leitura disso para vocês. Tá? Aí, essa unidade 4 se fecha como o principal exercício da disciplina, que é... só um minutinho, deixa eu mudar minha página aqui, que é o exercício da unidade 4, quer dizer, a tarefa da unidade 4, que ela vale a metade da nota do AVA, que é basicamente você ter acesso a 1, 2, 3, 4, 5 fontes de suporte, e dentre delas, há uma que eu recomendo enfática e insistentemente que vocês não deixem de acessar, que é assistir o filme Moça com Brinco de Pérola, que é uma obra-prima do cinema. O diretor faz um jogo cinematográfico genial, articulando a trama com a pintura de Vermeer. A Moça com Brinco de Pérola é talvez o quadro mais famoso do Jan Vermeer. Tá? E neste filme, o roteiro constrói um enredo de uma sexualidade, de um erotismo super contido, como era o erotismo protestante na Holanda do século XVII, tá? Mas cada tomada de cena, cada mudança de cenário, a câmera congela um instante como se fosse um quadro. E neste congelar da câmera, o diretor reproduz no cinema, e isso é genial, toda a estética pictórica, ou seja, toda a forma de conceber a pintura que o Vermeer tinha nos seus quadros. O mesmo olhar do personagem, o mesmo jogo de luz e sombra, a mesma forma de usos simbólicos de objetos. É muito legal vocês assistirem esse filme. Se alguém já assistiu, sabe bem do que eu estou falando, e se não assistiu, o link para ele está no exercício, na tarefa da unidade 3. Tá? Então assistam, porque vale a pena mesmo. É um dos melhores filmes que eu já vi. Tá? E daí também eu peço a leitura de 2 textos. Um texto do Gombrich sobre a interpretação da obra de arte. E daí o 5º texto que eu peço para vocês fazerem a leitura tem a chave para a realização da tarefa da unidade 3. Esse texto é um excerto do livro Para Entender a Arte, da Maria Carla Prete. Tá? E ele tem 2 capítulos curtíssimos. Um deles, ela cria um roteiro de leitura da história da arte, e no outro, ela usa um quadro de Michelangelo para mostrar como este roteiro dialoga com qualquer pintura. Então, eu já estou dando para vocês, nesse item 5, o material e a forma de trabalho com esse material.
O que eu quero de vocês nessa atividade da unidade 3? Eu quero que vocês escolham um quadro do Vermeer. Menos, é claro, é óbvio que menos a arte de pintar e a vista de Delft, porque esses dois são trabalhados no artigo da disciplina. Tá? Então, restam mais de 40 quadros para vocês escolherem. Tá? Eu já respondo, Vanessa, só um minuto. E a partir da escolha desses quadros, eu quero que vocês apliquem a técnica de análise de quadro que a Prete mostra e exemplifica no texto 5 que está posto na atividade da unidade 3. A Vanessa pergunta, a Vanessa Sanches. Professor, desculpa a pergunta, mas para escolhermos 2 quadros aleatórios ou dos links do tópicos e dar a nossa análise pessoal com as observações pessoais de Ernest e Maria Prete? Bom, Vanessa, eu vou fazer 2 observações sobre a tua pergunta. O enunciado da pergunta diz: você pode escolher qualquer quadro, desde que 1. Seja pintado pelo Vermeer, que é o pintor que nós estamos analisando. 2. Não seja nem a arte de pintar, nem a vista de Delft. Então, no restante da produção pictórica do Vermeer, você pode escolher qualquer um. Eu não estou pedindo que você faça uma análise do pensamento nem de Gombrich, nem da Prete. Aliás, uma dica para você. Quando você cita autores que desenvolvem textos teóricos, como no caso tem o Ernest Gombrich e a Maria Carla Prete, tente citar os autores sempre pelo sobrenome e não pelo prenome. Porque toda referenciação bibliográfica, quer dizer, as pessoas que te lerem vão ficar sabendo melhor se você citar o sobrenome e não o sobrenome. Como você coloca? E dá a nossa análise pessoal com as observações teóricas de Ernest e Maria Prete. Não, você deveria ter dito de Gombrich e Prete. Tá? É só uma dica isso. A tua pergunta é extremamente pertinente. Eu não quero que vocês façam uma análise do pensamento nem da Prete nem do Gombrich. Eu quero que vocês apliquem a um quadro. Veja, não são nem 2, é um quadro só. Tá? Um quadro do Vermeer, que não seja a arte da pintura nem a vista de Delft. Tá? E a eles, vocês apliquem a metodologia de análise da pintura que a Prete desenvolve no livro e no texto que está citado para vocês. Ficou claro agora? Se ficou claro, dá um ok para mim, Vanessa. Ok, então. Então, o que vocês vão ter que fazer? E eu fiz ainda um roteirinho que segue cada passo da metodologia de análise de pintura que a Prete desenvolve. 1. Vocês vão ter que pôr no texto, evidentemente, qual foi o quadro, a imagem dele. Ctrl+C, Ctrl+V resolve isso facinho. 2. Fazer uma ficha técnica do quadro e no corpo da tarefa tem cada item que deve constar da ficha técnica. 3. Fazer uma leitura descritiva, ou como a Prete fala, denotativa. Denotativa é descritivo. Tá? Descrever. Vamos pegar, por exemplo, um quadro abstrato, um qualquer do Vermeer, a leiteira. O quadro representa uma criada lidando com um galão de leite, derramando leite na bacia. Quer dizer, descreve o que o quadro está mostrando. O 3, na verdade, o 4, é uma leitura interpretativa. Aí você já não se pergunta o que o pintor pintou.
Aí você pergunta o que o pintor quis dizer com aquilo que pintou. Você vai, não é interpretação tua. É você olhando o quadro, tentando perceber a mensagem que o pintor passou. Mas a Prete explica direitinho como é isso no roteiro dela. E o quinto item dessa atividade é você perceber, e se você fizer uma pequena, a minha intenção nessa atividade é te levar a procurar um quadro na internet, olhar o que é dito sobre esse quadro e tal, quer dizer, é fazer você fuçar, pesquisar um pouquinho, tá? E o quinto item é ver se há no quadro que você escolheu referências a modelos pictóricos ou anteriores, modelos precedentes, ou modelos derivados, ou pessoas que usaram o mesmo estilo para frente. É só isso. Daí você transforma isso num texto ou Word ou RTF até melhor, tá? Com a figura do quadro, por favor, senão não dá para corrigir, tá? E manda pelo link do AVA. Está clara essa atividade para vocês? Ela é mais complexa um pouco, mas lembrem-se, nós estamos no dia 21, vocês têm até dia 15 de junho para entregar todas as atividades. Então, se tiverem alguma dúvida, esse é o momento ideal para vocês perguntarem alguma dúvida que tenha ficado. Se não, batam um ok para mim, por favor. Érica, o filme é muito bom mesmo. Eu recomendo, volto a recomendar enfaticamente assistir A Moça com Brinco de Pérola. É uma experiência de beleza. É muito bom. Hoje a gente tem no cinema, as experiências são de violência, de luta, de uma velocidade absurda. Ali é uma experiência de fruição artística, um filme leve, numa velocidade mais lenta um pouco, mas esteticamente primoroso. Bom, enfim, a disciplina trata disso. Além disso, e eu quero tratar isso com vocês agora, vocês vão fazer uma avaliação presencial, um encontro presencial da disciplina. E eu preparei para a disciplina, eu não sei se vão ser inseridas as duas ou uma questão só, duas questões sobre o curso, tá? Para vocês responderem na avaliação presencial. Uma delas diz respeito aliás, as duas dizem respeito à seção 1 da unidade 1. Porque, para mim, o importante desse curso é vocês terem clareza do que estão trabalhando quando estiverem trabalhando com arte. Tá? E uma das questões é uma questão objetiva sobre aquilo que o Argan define como aquilo que o Argan propõe como definidor do caráter artístico. Nós já vimos isso nessa web. E a outra é uma questão um pouco mais discursiva, que fala do finalzinho do texto do Argan, aquele texto, o texto para compreender a obra de arte, eu creio, só um minuto, agora me escapou. Não, é um preâmbulo da história da arte, tá? Ele basicamente trabalha os dois últimos, especificamente, a segunda questão, que é discursiva, trabalha os dois últimos parágrafos do texto do Argan. Então, essas são as questões que eu propus com a coordenação do curso para estarem presentes na prova que vocês vão realizar presencialmente. Uma delas, que é uma prova, é uma questão de marca X, com uma alternativa correta só, é sobre o que o Argan considera como definidor da artisticidade de um artefato. E a segunda, que é discursiva,
fala sobre o que para o Argan, no texto preâmbulo ao estudo da história da arte, o que para o Argan é a função da história da arte. E ele faz essa discussão bem no finalzinho do texto, que vai acompanhando essas duas questões. Então, vocês vão ter em cada unidade, e eu falei em cada uma delas, uma atividade no AVA. Prestem bem atenção, porque a atividade da unidade 1 vale 2 ou 20, a atividade da unidade 2 vale 20 também, mas a atividade da unidade 3 vale 40. Ela vale somada ao valor das outras duas, ou metade da nota do AVA. E no dia da prova presencial, vocês terão provavelmente uma ou duas questões sobre a primeira unidade. Para vocês não fiquem estudando tudo, eu preferi trabalhar com vocês a dinâmica conceitual. E uma delas é uma questão objetiva sobre a definição da especificidade da arte no Argan, é uma questão de múltipla escolha, e a segunda é uma questão discursiva sobre a função da história da arte, que se encontra bem no finzinho. A discussão é feita pelo Argan bem no finzinho do texto, preâmbulo ao estudo da história da arte. Sobre a questão das avaliações, ficou alguma dúvida? Se não, batam um ok para mim. Batam um ok para mim se tiver tudo ok. Se ficou dúvida, podem digitar as dúvidas sem susto. Eu gostaria que todos batessem o ok, porque para mim isso é muito importante. É até um feedback, porque essa web está sendo gravada, que vai mostrar que eu expliquei e analisei cada uma das questões. Vanessa, eu estava me referindo, e de formas diferentes, essa questão aparece como a questão da unidade 1 e como uma das questões da prova presencial, tá? É o que para Argan especifica o caráter artístico de uma obra que daí é considerada como obra de arte. Ele começa o texto dele, o Argan, dizendo que as pessoas tradicionalmente dizem que a arte é a técnica, o gênio, a obra, tal. Mas ele diz, não é nada disso. Arte é arte por uma determinada atribuição, que nós já discutimos lá no comecinho dessa web. Ficou mais claro? Então tá bom. Mais alguma dúvida sobre as avaliações, queridos? Ok, então. Então, o que nós tínhamos para conversar hoje é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco melhor a proposta do curso, a própria dinâmica de afunilamento conceitual e de afunilamento de abordagem que sai da arte para o barroco e para o Vermeer, tá? E que tenham uma bela fruição. É uma pena, eu volto a repetir, que História da Arte esteja sendo uma grande ausente nas graduações em História ultimamente. Mas é um dos campos mais ricos, mais férteis, e de abordagem mais plural que possa haver para você compreender uma dada sociedade
é ver como ela representa a si mesma. Ou seja, é ver como ela produz arte e aquilo que ela considera como sendo arte. Aí eu recomendo, para encerrar, que vocês leiam com muita atenção a conclusão do artigo da disciplina no livro do curso de vocês. Se não há mais nenhuma pergunta, batam um último ok para mim só, por favor. Só para registro. Bom, eu vou considerar esses OKs como suficientes. Então, só me resta, queridos, agradecer a vocês pela paciência. Eu e os tutores de cada polo vão estar à disposição de vocês nesse prazo curtinho que a gente tem até, eu acho que é dia 15. Silvia, você que está aí, é dia 15 o prazo final, né? Não, perdão, é até dia 5, não é dia 15. Eu estou me equivocando e dando uma data errada. Para vocês, prestem atenção. Eu entrei aqui na disciplina, o prazo para entrega das atividades do AVA é dia 5 de junho. Tá? Então, nosso tempo é mais curtinho ainda. O que quer dizer que vocês devem se dedicar às atividades com bastante rigor. Faltam, basicamente, 16 dias para a entrega das 3 atividades solicitadas. Tá? Então, vocês não estão sós. Vocês têm o tutor do polo de vocês, vocês têm os tutores online e vocês também têm a mim. Façam o contato comigo sempre pela plataforma. Tá? Tudo que vocês forem trabalhar, não mandem e-mail por fora da plataforma, porque tudo que está na plataforma fica registrado. Então, eu gostaria que, caso seja necessário, se na hora você não entendeu direito alguma coisa, quiser conversar, procure o teu tutor ou procure a mim. Nossos contatos estão todos no AVA da disciplina. Tá? E fiquem muito à vontade. Entrem no fórum de dúvidas. Se tiver vergonha, eu conheço gente que é meio parecida comigo, tem uma timidez quase patológica e que não consegue se expor em ambientes como o fórum, que são ambientes coletivos. Mande uma mensagem pela plataforma para o teu tutor ou para mim. Nós vamos estar sempre à disposição de vocês para ajudá-los a resolver o que for necessário. No mais, que bom que a gente esteve junto, que a gente pôde conversar, e eu espero que vocês tenham um ótimo curso e que aproveitem bem uma das coisas mais lindas que a pintura ocidental já produziu, que é a pintura do Ian Vermeer. Tá? Boa noite, queridos. Deus abençoe a vocês todos e tenham um ótimo curso. Fiquem em paz.